boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 11 de fevereiro. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, é nomeado presidente da comissão responsável pela atualização da chamada Lei do Impeachment, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. A lei, que é de 1950, é considerada defasada em relação à Constituição Federal. Este é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. STF já tem maioria de votos para negar ao governo do Piauí a utilização de recursos do Fundeb para o combate à Covid-19. Ministro Nunes Marques determina que autoridades envolvidas em permissão de garimpo na Amazônia apresentem informações sobre o caso. Ministério Público pede que Tribunal de Contas da União investigue gastos de viagem oficial do secretário de Cultura, Mário Frias, aos Estados Unidos. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, determinou que autoridades envolvidas em permissão de garimpo na Amazônia apresentem informações sobre o caso. Repórter Renato Rosa tem mais informações para a gente. Boa noite, Renato. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ministro Nunes Marques deu prazo de 10 dias para que as autoridades envolvidas na autorização de garimpo numa área da Amazônia conhecida como Cabeça de Cachorro prestem as informações. A região concentra muitas comunidades indígenas e unidades de conservação no município de São Gabriel da Cachoeira. Diante da relevância da matéria, as manifestações vão auxiliar a Corte no julgamento definitivo de uma ação sobre o tema, proposta pelo Partido Verde. A legenda questiona atos de assentimento prévio para a extração de ouro na região, que teriam sido expedidos pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno. Ainda falando sobre o garimpo, mas em outro estado, em Mato Grosso, uma polêmica lei que permitia a atividade em áreas de reserva foi suspensa pelo Tribunal de Justiça a pedido do Ministério Público. Veja a reportagem. O projeto de lei partiu da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O texto recebeu muitas críticas e, mesmo assim, foi aprovado pelos parlamentares. O governo do estado sancionou o projeto no dia 28 do mês passado. A lei complementar altera o Código Estadual do Meio Ambiente para admitir atividade de extração mineral dentro de reserva legal, uma área protegida nas propriedades rurais. Pelo texto, há possibilidade de exploração desde que haja compensação ou regeneração da área utilizada. A compensação pode ser feita em outra propriedade se ela estiver no mesmo bioma e com 5% a mais da área explorada. Para o Ministério Público de Mato Grosso, a lei viola o Código Florestal Brasileiro e abre espaço para a degradação do meio ambiente, com poluição em áreas que ainda estão preservadas. O MP entrou com uma ação na Justiça questionando as novas regras para suspender a lei. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, concedeu a liminar. Na mesma ação, o Ministério Público pediu a interrupção de qualquer ato administrativo, como licenças e autorizações, que decorram da lei questionada. Antes de julgar o mérito da ação, o Tribunal de Justiça vai realizar uma audiência pública sobre o tema. Ainda que não tenha havido decisão de mérito, nós entendemos que a suspensão da Lei Complementar 717 de 2022, ela oferece a oportunidade de manutenção ecológica e ecossistêmica de áreas de fundamental importância, inclusive prevista em outros diplomas legais. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, será o presidente da comissão responsável pela atualização da Lei do Impeachment. A nomeação foi feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e publicada nesta sexta-feira. A comissão de juristas foi instituída para elaborar o anteprojeto para a atualização da lei que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Segundo Rodrigo Pacheco, a lei, que é de 1950, foi apenas parcialmente recepcionada pela Constituição Federal e está defasada. O senador justificou ainda que a lei do impeachment foi utilizada em duas ocasiões distintas no plano federal e em diversas outras nos planos estadual e municipal, sempre levantando debates quanto à sua vigência, compatibilidade com a Constituição e dificuldades procedimentais. A comissão terá o prazo de 180 dias para concluir os trabalhos. O Supremo Tribunal Federal negou ao governo do estado do Piauí a utilização de recursos do Fundeb para combate à Covid-19. O julgamento ocorre no plenário virtual e já tem a maioria dos votos. A
A ação foi proposta pelo governador do Piauí, Wellington Dias, em agosto de 2020. Ele queria autorização para utilizar partes dos recursos de precatórios do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, provenientes de execuções judiciais, no valor de R$ 1,6 bilhão. O governo estadual pretende usar os recursos em ações de combate à pandemia de Covid-19 no estado. O valor que o governador queria somava R$ 578 milhões. Por isso, ele pedia que o STF desse as normas que regem os repasses ao Fundeb, interpretação que permitisse a destinação dos recursos para fim distinto ao previsto na Lei de Diretrizes de Bases da Educação. O argumento é que o Estado teve perda de receita e aumento de despesas por causa da pandemia. O processo está sendo analisado em sessão do plenário virtual com previsão para terminar no dia 18 de fevereiro. A relatora, ministra Carmen Lúcia, já votou pela improcedência da ação. Ela entendeu que mesmo que a pandemia, por mais que afete de forma gravíssima e trágica as pessoas, a economia e as finanças públicas, não justifica a utilização de verba constitucionalmente vinculada à educação para outros fins. Na decisão, a ministra também destacou que o autor não pretende dar interpretação conforme a Constituição, mas sim a suspensão temporária de efeitos para permitir atuação contrária à norma constitucional. A maioria do plenário se manifestou acompanhando o entendimento da relatora. O Supremo Tribunal Federal divulgou as formas de sustentação oral nos julgamentos realizados de maneira remota. Esse modelo se tornou ainda mais comum com a nova onda da Covid-19. O advogado usa a tribuna para defender uma das partes envolvidas no processo. Muitas vezes, esta é a última oportunidade de se apresentar os argumentos antes da decisão final. Com a pandemia de coronavírus, a sustentação oral passou a ser feita assim, de maneira remota, para evitar a aglomeração de pessoas e o contágio pelo coronavírus. Em novembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal retomou os julgamentos presenciais por causa da queda nos números da pandemia. Mas aí veio a onda da variante Ômicron e a Corte voltou com os julgamentos virtuais no plenário e nas turmas. Nas sessões por videoconferência, que são realizadas em tempo real, o interessado precisa preencher um formulário eletrônico em até 24 horas antes da sessão. Depois da inscrição, ele recebe um link por e-mail para entrar na plataforma e participar ao vivo do julgamento. Já no plenário virtual, em que cada ministro vota a seu tempo no sistema eletrônico do Supremo até uma determinada data, o advogado, defensor ou procurador deve gravar a manifestação em vídeo ou áudio e enviar o material em até 48 horas antes da sessão pelo sistema de peticionamento eletrônico disponível no site do Supremo. Depois da pandemia, o plenário virtual, que foi criado em 2007, passou a ser muito mais usado. Nessa quinta-feira, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, divulgou que esse tipo de julgamento foi responsável por 97,6% das decisões da Corte em 2020. O plenário virtual do STF formou maioria para confirmar que só cabe suspensão da execução fiscal em casos excepcionais. Os detalhes com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria na análise do processo que esclarece o passo a passo no Judiciário das ações que visam cobrar dívidas tributárias inscritas na dívida ativa. Nesse tipo de cobrança judicial, o devedor poderá, por meio dos embargos à execução, apresentar documentos para provar que a dívida não existe ou que é inválida. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil defendia que a apresentação desta defesa pelo devedor deveria gerar a suspensão automática da execução fiscal. A análise do caso se deu no plenário virtual e, por enquanto, já há 8 votos que afastam os pedidos da OAB Nacional. Até o momento, todos os ministros votaram com a relatora, ministra Carmen Lúcia, no sentido de que a suspensão só ocorre quando há pedido nesse sentido e o juiz verifica a presença de alguns requisitos, como a demonstração de que a suspensão é importante para que não haja danos irreparáveis ao devedor,
Outra exigência da lei é que o devedor, para discutir a dívida cobrada na Justiça, apresente algum bem à penhora, depósito ou caução. O ministro Dias Toffoli do Supremo suspendeu os efeitos de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou o jornalista Luiz Nassif a indenizar em R$20 mil o dono da Havan, Luciano Hang. Nassif tinha sido condenado pela publicação de uma reportagem em que afirmava que o empresário coagia os funcionários a votar em Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. O ministro Toffoli entendeu que não houve violação a direitos de personalidade e citou na decisão que não cabe responsabilização civil no caso de publicação de matéria jornalística de conteúdo crítico, principalmente contra a figura pública. A Justiça Federal em Brasília proibiu o uso das redes sociais do governo federal para divulgação de postagens que promovam o presidente Jair Bolsonaro e demais autoridades da administração. A decisão atende a um pedido do Ministério Público. Na ação, o Ministério Público Federal afirmou que um inquérito civil identificou diversas publicações em contas oficiais do governo nas redes sociais que estão desvinculadas da função do chefe do Executivo. Segundo os procuradores, as postagens contêm exposição de imagens, ideologias e falas com a intenção de promover a imagem pessoal do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a legislação, a propaganda de governo deve ter caráter institucional, com mensagens que tenham conteúdo educativo, informativo ou orientação social. Ao analisar o caso, a juíza Kátia Balbino Ferreira, da Terceira Vara Federal em Brasília, concordou com os argumentos do Ministério Público e determinou que sejam retiradas todas as mensagens com conteúdo promocional da imagem do presidente ou de qualquer autoridade do governo. O Ministério Público pediu nesta sexta-feira ao Tribunal de Contas da União que apure os gastos da viagem oficial de Mário Frias, secretário especial de Cultura do Governo Federal, a Nova York. Segundo o portal da Transparência, a viagem ocorreu entre os dias 15 e 18 de dezembro do ano passado e custou quase R$40 mil aos cofres públicos. Frias foi aos Estados Unidos acompanhando o secretário especial adjunto Hélio Ferraz. A justificativa da viagem seria um encontro com um empresário e um lutador de jiu-jitsu para tratar de projetos de audiovisual. E veja no próximo bloco, o Tribunal Superior do Trabalho define lista tríplice para o preenchimento de vaga deixada pelo ministro Alberto Bresciani. Voltamos já. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho escolheu os nomes que vão compor a lista tríplice para o preenchimento de vaga destinada à magistratura, decorrente da aposentadoria do ministro Alberto Bresciani. Os escolhidos são os desembargadores Sérgio Pinto Martins, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Francisco Rossal de Araújo, do TRT da 4ª Região, e Volneide Macedo Cordeiro, da 13ª Região. Em janeiro, a presidência do TST recebeu inscrição de 14 magistrados candidatos à vaga. A lista tríplice vai ser agora encaminhada à Presidência da República. O nome escolhido precisa passar ainda por sabatina no Senado e ser aprovado pelo plenário da Casa. O ministro Alberto Bresciani se aposentou depois de 15 anos dedicados à Corte Trabalhista. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, recebeu uma comitiva do Tribunal de Justiça do Piauí para uma visita técnica com o objetivo de conhecer boas práticas adotadas pelo STJ e levar novas tecnologias para o Tribunal do Estado. Foram 3 dias de visita. A comitiva passou por diversos setores do tribunal e conheceu, especialmente, a parte tecnológica do STJ. O objetivo do encontro foi aprimorar a prestação jurisdicional. É uma troca de experiência onde o tribunal abre as suas portas da tecnologia para os tribunais do Brasil. Ou seja, dentro do programa de mãos dadas, magistratura e cidadania. Uma magistratura próxima do cidadão, efetiva, viável, qualificada e de excelência. Vai nos propiciar cursos, avanços na área de inteligência artificial, com um termo de cooperação que será assinado em breve,
esse termo de cooperação que vai trazer muitos resultados muito positivos para o desenvolvimento da TI do nosso tribunal. Entre as áreas visitadas, o grupo viu como é o funcionamento do sistema de processo eletrônico, o núcleo de gerenciamento de precedentes e toda a tecnologia de inteligência artificial dentro dos gabinetes dos ministros e na Secretaria Judiciária. Foram destacados alguns aspectos técnicos que muito relevantes para o tribunal, de fato, soluções que o STJ adota e que eles ficaram muito satisfeitos de saber que isso é feito dessa forma no STJ e poder saber que através de um futuro acordo de cooperação pode ser feito também lá no TJ do Piauí. O STJ foi um dos pioneiros, né, na aplicação da inteligência artificial e nós temos utilizado essa ferramenta de forma a permitir a racionalização, né, do trâmite dos processos no STJ e o aprimoramento de todo o sistema. Aprimoramento da metodologia de julgamento e da própria celeridade processual. Nossa tecnologia foi desenvolvida pela Casa, pelo próprio tribunal, sem custo nenhum, e vai ser repassado sem custo nenhum para o tribunal. A comitiva do Tribunal de Justiça do Piauí também conheceu as diretrizes aliadas às ferramentas do Plano de Logística Sustentável do STJ e projetos relacionados à equidade, inclusão e diversidade. A gente está com projetos muito positivos, né? Basta ver os resultados pelos próprios painéis de BI, né? Como a gente tem reduzido o custo e tentado, né, de uma certa forma, junto aos gestores, né, impulsionar o plano de transformação digital, iniciativas que vão trazer mais eficiência para a gestão pública. E o STJ validou uma cláusula que impõe ao lojista honorários de advogado do shopping na cobrança de aluguéis. No recurso especial, o Shopping Center pediu a validade de uma cláusula que previa o percentual de até 20% a título de honorários advocatícios, caso fosse necessário cobrar judicialmente o lojista por aluguéis em atraso. A cláusula foi declarada nula nas primeira e segunda instâncias. Para o Tribunal de Justiça do Paraná, o lojista executado não participou da escolha do advogado. Além disso, os honorários contratuais só poderiam ser exigidos se o locatário pagasse a dívida, conforme previsão da Lei 8.245 de 1991. No Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma deu provimento ao recurso especial do shopping para permitir a inserção no cálculo do saldo devedor dos valores referentes aos honorários contratuais previamente pactuados. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, explicou que os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais. A ministra destacou também que o contrato de locação em espaço de shopping constitui verdadeiro contrato empresarial, no qual devem ser prestigiadas a liberdade contratual e a força obrigatória dos contratos. E a terceira turma do STJ decidiu que reajuste de seguro de saúde internacional contratado no Brasil não se sujeita aos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O colegiado negou provimento ao recurso especial de uma beneficiária que queria a revisão do reajuste do seguro de saúde que ela contratou com uma empresa estrangeira e que, segundo ela, não observou os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos individuais de assistência médica no Brasil. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que o seguro contratado tinha características diferentes dos planos nacionais. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença por considerar que os índices da ANS não poderiam ser aplicados a contrato sujeito a variações cambiais. Ao STJ, a beneficiária alegou que o seguro foi comercializado e contratado no Brasil, de modo que incidiriam as normas brasileiras, como as disposições sobre reajuste. O relator do recurso especial, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que para uma empresa operar planos privados de saúde no Brasil, ela deve ser constituída segundo as leis locais ou ao menos deve participar do capital social de empresa nacional. E no caso dos autos, a recorrida é empresa estrangeira constituída sob as leis dinamarquesas e o contrato firmado é de cunho internacional, regido por grandezas globais.
Desta forma, a terceira turma firmou o entendimento de que os contratos de seguro de saúde internacional, ainda que firmados no Brasil, não estão submetidos às normas de reajuste estabelecidas anualmente pela ANS, sendo inapropriada a imposição dos parâmetros da agência brasileira para uma modalidade vinculada ao mercado internacional. E veja a seguir, o presidente do STF marcou a data de julgamento da ação contra o fundo eleitoral para financiar as campanhas deste ano. Voltamos já já. A nossa Constituição Federal, promulgada em 1988, ela contou com a colaboração de várias classes sociais na sua elaboração. E logo ali, no artigo 1º, parágrafo único, já se demonstra todo o espírito democrático em que foi elaborada a nossa Constituição, porque ali consta que todo poder emana do povo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para o próximo dia 16 o julgamento da ação contra o fundo eleitoral para financiar as campanhas deste ano. O relator é o ministro André Mendonça. A ação foi apresentada ao Supremo pelo Partido Novo, que pede que a Justiça revogue imediatamente o trecho da lei que garante os recursos para as legendas financiarem suas campanhas nas eleições gerais deste ano. A Advocacia-Geral da União, a Procuradoria da República, a Câmara dos Deputados e o Senado se manifestaram contra a ação. E agora um alerta para os eleitores. Para ir às urnas em outubro, é preciso estar com o título eleitoral em dia. Quem tem 18 anos é obrigado a votar. E quem já tem 16 ou vai completar até a eleição também pode exercer esse direito, mas precisa do título de eleitor. O prazo para tirar ou regularizar o documento termina em 4 de maio. Depois disso, quem não estiver com o documento em dia ficará impedido de votar em outubro. E nem precisa sair de casa, graças à ferramenta Título Net. É tudo online. Basta acessar o site tse.jus.br. Além da primeira via do título, você pode tirar a segunda via e checar se tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral. No site do TSE, vá na aba Eleitor e Eleições, lá na parte superior da tela. E depois procure a opção Tire seu título, Título Net. Daí basta clicar no link Iniciar seu atendimento à distância e preencher os dados solicitados. Detalhe importante, o documento é em formato virtual. Ao receber o número do título, é só baixar o aplicativo e-Título nas lojas de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Com a versão digital do documento, você já pode votar nas eleições 2022. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um excelente fim de semana para você.